Abençoe e obrigado pela disponibilidade. Obrigado, pastor Wagner. E eu quero dizer para vocês que é uma alegria e um prazer estar com vocês mais uma vez. E eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar esse evangelho que é transformador, que é essencial para a nossa vida. Eu gostaria de dizer para vocês que a Sala 57 tem alcançado pessoas em diferentes lugares, com diferentes experiências de vida, e isso fortalece muito a igreja. Fiquei muito feliz com a vigília, acompanhei parte da vigília, pastor Wagner, e gostei do que vi, gostei da mensagem do pastor Ted Wilson, da participação do pastor Stanley, e, claro, a participação de cada um de vocês. A Sala 57, sem dúvida nenhuma, tem se consolidado como um movimento espiritual de reavivamento, com uma visão integral, com uma visão equilibrada, com a visão de raízes para baixo, com uma experiência clara com Deus e frutos para cima que glorifique a Cristo. Muito obrigado por acreditar, muito obrigado por fazer parte desse movimento. Nesse momento, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, aliás, número 14, versículo número 6, para a nossa reflexão. E, como foi dito, nós vamos trabalhar aqui as 3 mensagens angélicas. Qual a importância dessas mensagens? Por que precisamos pregar? Por que precisamos ir para esse texto aqui, que começa no versículo número 6, e vamos até o versículo de número 12, qual a relevância, qual o significado desse texto para o Adventismo. Antes de ler o texto, eu vou compartilhar aqui a tela e fazer um convite para vocês. Às vezes eu ficava relutando se falaria isso ou não, mas a gente percebe que precisamos sim utilizar as redes sociais, a comunicação virtual, para acelerar a pregação do Evangelho. Então, se você tem um interesse, por favor, nos siga lá no nosso Instagram, PR Lucas Alves, e lá você vai encontrar todos os dias mensagens que vão falar de reavivamento, de reforma, de comunhão, de dependência. A única coisa que a gente faz nesse Instagram aí, amigos, praticamente é falar de Cristo, exaltar a palavra e dizer que as redes sociais precisam ser púlpitos, onde nós pregamos diariamente. Então, se você quiser, estamos aí nas redes sociais também, especialmente aqui no Facebook, mas também mais no Instagram, tá bom? Bem, como é que a gente faz quando nós falamos sobre as 3 mensagens angélicas? Quais são os pontos que nós podemos considerar logo de início? Bem, eu queria aqui fazer uma reflexão com vocês e considerar alguns historiadores da igreja quando nós tocamos nesse ponto que é extremamente relevante para o adventismo. Primeiro, permita citar a visão apocalíptica e a neutralização do adventismo, página número 54, de George Knight. Olha o que ele diz. A maior ameaça do adventismo atual é perder sua compreensão da visão apocalíptica, responsável por nos tornar um povo singular e vital. Os primeiros adventistas liam Apocalipse 14, verso 6, a proclamação do evangelho eterno a toda nação e tribo e língua e povo, e concluíam que haviam recebido o chamado de Deus para levar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12 ao mundo inteiro em preparação para o advento. É interessante nós percebermos aqui essa fala que para George Knight é extremamente importante e essencial para o adventismo ter a centralidade apocalíptica e dentro dessa centralidade dessa mensagem ter também a ênfase nas 3 mensagens angélicas. A pergunta é, por que, pastor? Por que é necessário a gente olhar tanto para Apocalipse 14, de 6 em diante? Por quê? Porque lá está a nossa identidade e lá também está a nossa missão. Nós somos um povo remanescente. Apocalipse capítulo número 10, quando João passa pela experiência do livro doce e amargo, ele fica desapontado, ele fica triste, e depois ele é fortalecido por um anjo. O anjo diz, você não pode parar, você precisa continuar. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo número 10, e veja o que diz o versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. E veja o que diz, o versículo número 11. Então me disseram,
é necessário que ainda profetize. Quer dizer que ele estava profetizando, a profecia não foi exatamente aquilo que ele esperava que fosse, a expectativa não se cumpriu, mas mesmo assim ele deveria continuar profetizando. E a pergunta é: aonde está a declaração de que ele deveria profetizar? Aonde está a resposta de João ao pedido, à orientação ou à ordem dada no versículo número 11? A resposta é Apocalipse, capítulo 14, com as 3 mensagens angélicas. É interessante nós voltarmos agora, mais uma vez, para o Adventismo, especialmente no contexto histórico, em que Alberto Tim diz o seguinte: olha o que o pastor Tim diz. Se as mensagens de Apocalipse 14 eram tão importantes para os primeiros adventistas, guardadores do sábado, e para gerações seguintes de adventistas, não deveriam essas mensagens ser mais relevantes para nós, que estamos muito mais próximos da segunda vinda de Cristo? Fantástico, não? Ele está dizendo que a gente deveria ter o coração aquecido com uma mensagem que foi apresentada há muito tempo atrás, e quando nós pegamos o início da igreja, comparado à história da igreja e onde nós estamos muito mais próximos da volta de Cristo. E é por isso que, se essa mensagem ela ardeu no coração dos pioneiros, deve arder ainda mais em nosso coração, porque nós temos a convicção, a absoluta certeza de que Cristo está às portas. Bem, Ellen G. White diz algo bem interessante sobre as 3 mensagens angélicas. Ela diz: a primeira e a segunda mensagem foram transmitidas em 1843 e 1844. E estamos agora sobre a proclamação da terceira mensagem. Mas olha o que ela diz: mas todas as 3 mensagens ainda devem ser proclamadas. Devemos transmitir estas mensagens ao mundo em publicações, em palestras, mostrando na sequência da história profética o que passou e o que está por vir. É interessante nós percebermos o seguinte: dentro da história do Adventismo, nós entendemos que a segunda mensagem foi no verão de 1844, mas a primeira mensagem foi de 1831 a 1844. Nós estamos na terceira mensagem, mas ela está dizendo o seguinte: nós não podemos apresentar a terceira separada das 2 primeiras mensagens. Bem, durante esses dias, hoje é quarta-feira, amanhã quinta-feira e sexta-feira, nós vamos estudar um pouco sobre as 3 mensagens angélicas. E claro, nós não poderíamos começar de forma diferente. Vamos então para a primeira. Qual o seu significado? Qual a sua relevância? Quais são os pontos mais importantes que podem ser destacados e aplicados em nossa vida? Por favor, me acompanhe então na leitura de Apocalipse, capítulo 14, versículo número 6, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Precisamos então aqui fazer uma pergunta: que evangelho é esse? Que temor é esse? Que adoração é essa? Que juízo é esse? Eu acredito que uma das coisas mais importantes que nós devemos ter em mente quando nós abrimos a Bíblia é entender o texto. O que o texto está querendo dizer? É claro que eu vou usar aqui algumas citações de Ellen G. White, mas a gente tem que entender o texto. O que o texto está dizendo? Que evangelho é esse? Que adoração é essa? Que temor é esse? Que convite é esse? Vamos pensar aqui um pouco. Primeiro ponto é nós pensarmos no que esse anjo está fazendo.
ele está pregando. Qual o conteúdo da mensagem? O Evangelho eterno. Qual é o convite? Temam a Deus e dar-lhe glória a Ele. E em que contexto? Qual deve ser a nossa resposta? A resposta deve ser adoração. Então, o primeiro ponto. Aqui um anjo está voando pelo meio do céu, e ao ele voar pelo meio do céu, ele tem algo muito importante para ser compartilhado. Um evangelho eterno. Que evangelho eterno é esse? É interessante nós percebermos o que significa esse evangelho eterno. Nós não acreditamos, como adventistas do sétimo dia, que o Novo Testamento aponta um evangelho diferente do que havia no Antigo Testamento. Aliás, nós nem acreditamos que essa divisão Antigo e Novo Testamento enriquece a compreensão das Escrituras. Nós acreditamos na totalidade das Escrituras. Nós acreditamos que não existe um evangelho melhor no Novo Testamento e um evangelho de segunda classe no Antigo Testamento. O que nós acreditamos é em toda palavra que sai da boca de Deus. E se essa palavra sai da boca de Deus, ela é importante. Ela deve ser ouvida. Ela não pode ser minimizada. A gente não pode colocar crédito em parte das Escrituras e fazer uma diminuição, um descrédito em outra parte das Escrituras. Nós acreditamos em todas as Escrituras. Tudo que sai da boca de Deus é vida. Tudo que sai da boca de Deus leva a uma experiência que aponta diretamente para Ele. O evangelho eterno que é apresentado aqui não é diferente do que está em Êxodo, não é diferente do que está em Gênesis, não é diferente do que está em Deuteronômio, não é diferente do que estava naquilo que Jesus Cristo falou para os discípulos na estrada de Emaús, não é diferente daquilo que está escrito no Pentateuco de Moisés, não é aquilo que está diferente no livro de Salmos, não é aquilo que está diferente nos profetas. Nós cremos no evangelho completo, absoluto, total. Quando Cristo ressuscitou, a primeira coisa que ele fez ao caminhar com os discípulos, ao esclarecer com relação à veracidade e o cumprimento das Escrituras, foi dizer para eles que todo o fundamento do Messias, da ressurreição e do triunfo sobre o mal estavam alicerçados. Os ensinamentos estavam alicerçados em Moisés, nos Salmos e nos profetas. Jesus usou o Antigo Testamento para falar do evangelho que salva. E nós acreditamos que o evangelho eterno, que esse anjo estar aqui, disposto a pregar em todos os 4 cantos do mundo, é o mesmo evangelho que Cristo deu para Adão e Eva logo após a sua queda. Nós não cremos no evangelho diferente. Nós cremos no evangelho que salva, no evangelho que redime, no evangelho em que homens e mulheres do Antigo Testamento acreditavam naquilo que iria acontecer depois da construção do santuário, da oferta, da ovelha, do sangue sendo derramado. Nós acreditamos nesse evangelho. E quando nós acreditamos e pregamos esse evangelho, como os pioneiros acreditavam, é o evangelho da morte de Cristo, é o evangelho da ressurreição de Cristo, é o evangelho da intercessão de Cristo no santuário celestial e é o evangelho da volta de Jesus Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Qual o evangelho nós pregamos, pastor? Nós pregamos o evangelho da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da intercessão de Cristo e da volta gloriosa e espetacular que nós aguardamos com o coração cheio de fervor, que em breve vai acontecer quando esse céu for rasgado pela glória de Deus, os mortos em Cristo então ressuscitarem e nós formos transformados e subirmos e estaremos então, diz Paulo em 1 Tessalonicenses 16, para sempre com o Senhor. Este é o evangelho que nós pregamos. Este é o evangelho que nós pregamos. Este é o evangelho que nós anunciamos. Interessante que quando nós
examinamos os escritos de Ellen G. White, ela diz: a mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o evangelho eterno, o mesmo que foi anunciado no Éden, quando Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os pioneiros tinham uma compreensão mais ampla sobre o sentido dessa pregação do evangelho, porque além disso, era pregado a intercessão de Cristo e também a volta de Jesus Cristo. Nós cremos no evangelho. E no centro do evangelho existe uma cruz. O centro do evangelho é um Deus que redime. O centro do evangelho é um Deus que salva. Meus amigos, pregar as 3 mensagens angélicas e pregar a Cristo como centro e a razão de tudo o que está escrito. De absolutamente tudo o que está escrito. Nós vemos agora algo interessante, que no versículo de número 7, o anjo diz, abra a Bíblia e confira comigo, por favor. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. A pergunta agora é, o que é esse temer a Deus? O que significa temer a Deus? Bem, nós podemos dizer que esse temor a Deus tem 2 significados. Aqueles que não aceitam o evangelho, aqueles que não acreditam em Deus, um dia, de acordo com Apocalipse, capítulo número 15, vão sentir a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. E eles, de fato, terão temor, medo. Apocalipse, capítulo número 6, no finalzinho, quando fala dos selos, é apresentado que eles oram as rochas para que caiam sobre eles, para que eles, então, sejam livres da ira do Cordeiro, daquele que está sentado no trono. Agora, para nós que caminhamos com Deus, para nós que conhecemos a Deus, qual o significado de temor? Qual o significado de temor? É fuga de Deus? É medo de Deus? Reverência a Deus? Esse é o sentido. Esse é o significado. Agora, esse significado ele pode se tornar ainda mais amplo. Como? Vamos perceber agora em um detalhe. Tá? Temer a Deus, no comentário bíblico adventista, é phobel. Esse termo é usado não no sentido de ter medo de Deus, mas de se achegar a Ele com reverência e com respeito. Comunica a ideia de lealdade absoluta ao Senhor, de rendição total à sua vontade. Espera aí, o que significa isso, então? O que significa, então, temer a Deus? Render a sua vontade completamente a Deus. Ser leal completamente a Deus. Quem é você? O que você está passando na vida? Quais são os desafios que você tem? A sua lealdade está em jogo? Você está sendo puxado assim por cordas de um lado para o outro? Você tem que decidir. Você precisa escolher. Você às vezes sente que a sua natureza puxa você para uma direção e a sua consciência, a sua caminhada com Deus está dizendo não é essa direção, é outra direção. Você se sente tentado, você se sente ameaçado, você às vezes não consegue cumprir a vontade de Deus, você tem lutas pessoais. A sua lealdade a Deus está em jogo. Em nome de Jesus Cristo, peça forças a Deus, peça poder àquele que nos sustenta para que você seja leal a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Passe o que você passar. Se você tem desafios no sábado, se você tem desafios na pureza do seu casamento, se você tem desafios no trabalho, se você tem desafios nos seus relacionamentos, se a natureza puxa você, sua própria natureza puxa você em uma direção oposta à vontade de Deus, negue-se a si mesmo, mantenha-se firme diante daquilo que é reto,
Nunca abra mão dos seus valores, dos seus princípios. Nunca negocie sua fé. Temer a Deus é dizer: Deus, ainda que caiam os céus, eu vou ser fiel ao Senhor. Ainda que eu perca emprego, ainda que as provações se multipliquem, se acumulem na minha vida, eu não vou desistir do Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Eu vou ser fiel ao Senhor, porque o Senhor foi fiel a mim. Eu vou lutar por essa causa, porque o Senhor lutou por mim. E se Cristo venceu por mim, pela minha fé nele, eu também posso vencer. Temer a Deus é viver em um mundo desleal, a lealdade a Deus. É viver em um mundo impuro, puro, por aquilo que Cristo faz em nós. É viver em um mundo desonesto, honesto. É viver em um mundo que se esquece de Deus, em um mundo que nós procuramos sempre a presença dele. Além disso, quando nós pensamos em temer a Deus, é importante nós considerarmos mais uma coisa. O autor da lição desse trimestre, que é o pastor Jacques Lucan, ele diz que temer a Deus significa interessar-se por aquilo que é bom, por aquilo que é justo e direito. É observar os mandamentos, não apenas em público, mas também na privacidade do lar. Esse santo temor a Deus, você não tem uma dupla personalidade. O santo temor a Deus, você não tem uma vida dupla, uma vida dúbia, mas você vive com Cristo onde quer que você esteja. Você é aquilo que você é em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa e em qualquer momento. Bem, como é que eu posso ter essa lealdade a Deus em qualquer lugar sem viver um cristianismo duplo? Ellen G. White diz: a verdadeira reverência a Deus, ela está comentando o temer a Deus. Ela diz: a verdadeira reverência a Deus é inspirada pelo senso de sua infinita grandeza e noção de sua presença. Com este senso do invisível, todo o coração deve sentir-se profundamente impressionado. A ocasião e o lugar da oração são sagrados, porque Deus está ali. A pergunta é: como? Como pastor, a gente pode ter esse senso de lealdade na nossa vida, de temor a Deus, de santa reverência? O que abre essa confiança? É a certeza de que Deus está presente. Onde é que você mora? Onde é que você vive? Onde é que você trabalha? Em que parte da casa você está agora? Aonde você caminha todos os dias? Nós precisamos praticar a presença de Deus em nossa vida. Nós podemos somente ser leais a Deus se tivermos consciência da presença dele onde quer que a gente esteja. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu entrei na igreja e pouco tempo depois eu fui para um internato, para o ENA. E eu me lembro que eu era vaqueiro e tinha que acordar muito cedo. Eu era recém-batizado, 2 meses apenas depois de batizado. E eu tinha que acordar às 3:30 da manhã. E eu tinha que andar quase 1,5 quilômetro no escuro para ordenhar as vacas que estavam me esperando com uma certa ansiedade. E eu também. Eu me levantava cedo, cedo. E eu cantava aquela música: Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Eu confesso para vocês que eu ficava um pouco assustado nos primeiros dias, mas a minha fé era maior do que os meus sentimentos. Se você quer ser leal a Deus, a sua fé precisa ser maior do que os seus sentimentos. E eu me apegava a Deus. E mesmo ainda na madrugada, vendo estrelas, as luzes apagadas, quase na escuridão completa, eu tinha absoluta certeza de que aquilo que eu estava cantando era verdade. Deus estará aqui. Comece o dia, mas não desligue.
Comece o dia na sala 57, mas as suas próximas 24 horas precisam estar na presença de Deus. 24 horas. E quanto mais você pratica a presença de Deus, mais você vai ser leal, reverente e fiel a esse Deus. Bem, além das palavras temer e evangelho, nós vamos encontrar aqui mais uma palavra. Versículo 7. Dizendo em grande voz, teme a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Quer dizer que chegou a hora de um juízo, sim, mas que juízo é esse? Bem, em 1831 a 1844, os pioneiros pregavam sobre o juízo, que existia sim o juízo. E esse juízo já estava ali praticamente acontecendo. A primeira mensagem angélica pregava sobre isso também. E nós entendemos que os pioneiros já davam essa mensagem. Depois de 1844, essa compreensão sobre o juízo ficou clara, porque entendemos que a obra de Cristo estava acontecendo a partir de 1844 no juízo investigativo. E a pergunta é, quando nós pensamos no juízo, aonde deve estar a nossa atenção? Ellen G. White diz no livro Evangelismo, páginas 221, o assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. O que nos chama aqui a atenção é que o texto está dizendo que a gente deve temer a Deus, dar glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. E quando nós pensamos no juízo, nós temos que considerar o seguinte: nós devemos considerar o que Cristo está fazendo. Existe um evento, o juízo, mas existe também o ministério. E esse ministério é feito por Cristo. Você não pode separar uma coisa da outra. Se nós temos um juízo, o que passa no seu coração quando se pensa no juízo? A gente pensa em procedimentos, a gente pensa em acusação, a gente pode até pensar em derrota, a gente pode até pensar em fracasso, a gente pode até pensar em uma causa perdida. Mas note o que Ellen G. White diz. Ellen G. White diz que nós precisamos levar em consideração o juízo investigativo, mas a gente precisa conhecer a posição e a obra do nosso grande sumo sacerdote. O que significa isso, pastor? Significa que Cristo está agora no santuário celestial e que Cristo está agora com sua posição de sumo sacerdote, e que isso significa o quê? Que significa que Cristo está fazendo obra de juízo, e que esse grande sumo sacerdote está disposto a quê? A nos salvar, a perdoar pecados, a trazer para nós o mais sincero e genuíno arrependimento, a viver uma experiência real com Deus. Escute uma coisa: quer passar firme pelo juízo? Segure as mãos daquele que é responsável por esse juízo. Segure as mãos daquele que é seu amigo, que é seu Senhor, mas que também é, acima de tudo, o seu Salvador. Olhe para aquele que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação há. Quem está em Cristo é nova criatura. Nós não podemos passar pelo juízo com medo, nós não podemos passar pelo juízo assustados, nós não podemos passar pelo juízo pensando que o nosso caso está perdido. Nenhum caso está perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se Cristo veio salvar o que estava perdido na cruz, ele não vai esquecer de você no santuário. Se Cristo veio salvar você na cruz, Cristo não vai esquecer de você no santuário. Aleluia. Aleluia. Se Cristo me salvou na cruz, ele não vai esquecer de mim no santuário. Repita, por favor. Repita. Se Cristo me salvou na cruz, ele não vai esquecer de mim no santuário. Ele não vai esquecer de mim no santuário. A obra de Cristo é salvar. A obra de Cristo é buscar aquilo que estava perdido. Tenha paz e acredite na obra daquele que ergue as suas mãos marcadas pela cruz para salvar você. Juízo não deve ser sinônimo de medo, mas de alegria, porque o juiz é o nosso Salvador.
Além disso, nós encontramos algo que nos chama a atenção em Apocalipse. Capítulo 7, mais uma vez, capítulo 14, perdão, versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Bem, se o evangelho ele é pregado, se o evangelho é anunciado, qual deve ser nossa resposta ao evangelho? Se existe uma pregação de um evangelho eterno, qual deve ser nossa resposta? Aqui está dizendo que a resposta é adoração. Pergunta: quando o evangelho é pregado, qual deve ser nossa resposta? Adoração. A resposta à pregação do evangelho é uma vida rendida a Deus. É uma vida entregue. E aqui eu quero que vocês, por favor, compreendam bem isso. Quando eu prego o evangelho, quando eu cuido do meu corpo como templo do Espírito Santo, quando eu obedeço, quando eu me consagro, isso é a resposta ao recebimento do evangelho. Tudo que um crente faz é a resposta que ele dá à pregação, ao evangelho que ele recebeu. Tudo que nós fazemos, a nossa adoração, a nossa obediência, a pregação do evangelho, o nosso cuidado com o corpo, a nossa dependência de Deus, tudo é uma resposta que nós damos ao evangelho. Porque o evangelho é aquilo que nós recebemos de Deus, é um presente de Deus. E aquilo que nós recebemos de Deus, Deus espera uma resposta. E qual é a resposta ao evangelho? É adorar a Deus. Aquele que nos redimiu, aquele que se fez carne, aquele que pregou, aquele que foi morto na cruz, aquele que ressuscitou, aquele que intercede, aquele que vai voltar. Como nós respondemos a Cristo e a sua obra? Como nós respondemos a tudo aquilo que Deus é para nós? Adorando a Deus. Eu entrego o dízimo, porque o dízimo é a resposta à aceitação do evangelho. Ser fiel nos dízimos e ofertas é uma resposta àquilo que o evangelho fez em minha vida. Ter o corpo como templo do Espírito Santo, praticar os 8 remédios da natureza, minha resposta ao evangelho. Pregar o evangelho, fundar igrejas, fazer parte de duplas missionárias, abrir classes bíblicas é minha resposta ao evangelho. Eu estou respondendo ao evangelho. A maior resposta ao evangelho é a vida de adoração. E quando nós olhamos a adoração no contexto de Apocalipse 14, aqui nós vamos encontrar duas coisas. Primeiro, que adoração é um estilo de vida. Adoração não é um evento, gente. Escute isso. Adoração não é um evento. Adoração é um estilo de vida. A adoração vai além de um tempo, vai além de lugar. Mas é importante nós compreendermos que, mesmo que eu entenda que a adoração é estilo de vida, que está além do tempo e do lugar, eu também preciso considerar que o contexto dessa adoração aqui aponta também para a observância de um dia da semana, que é o sábado. Aponta também que nós devemos descansar nesse dia, sermos santificados nesse dia e recebemos bênçãos de Deus nesse dia. O pastor Hazel disse certa vez: nós não guardamos o sábado nessa geração, é o sábado que nos guarda. Quando nós paramos e observamos o dia do Senhor, nós estamos reconhecendo nossos limites, nós estamos reconhecendo que existe um Criador, nós reconhecemos que nós não temos o domínio de tudo, que nós não temos o controle de tudo, mas que o controle de tudo está nas mãos daquele que fez tudo. É por isso que aqui em Apocalipse, capítulo número 14, no versículo 7, diz: adore aquele que fez, se renda diante da grandeza daquele que fez. Todo o universo de prótons, elétrons, de matéria, de coisas animadas e inanimadas,
de substâncias, de condensações, de estados líquidos, gasosos. Esse Deus, dentro dessa complexidade tremenda de DNA, de ácidos, de proteínas, de açúcares, de gorduras, da constituição do nosso corpo, esse Deus Criador nos fez não a imagem e semelhança de um anjo. Deus olhou para a gente e fez a todos nós melhor. Ele olhou para si mesmo e nos fez a sua própria imagem e semelhança. Isso significa que a adoração é sim um estilo de vida, mas a adoração é parar para reconhecer que existe um Criador. E que todas as vezes que nós guardamos o sábado, nós renovamos o propósito do Éden, que Deus criou o ser humano para viver na presença dele, para ser a imagem e semelhança dele. E Deus descansou apreciando a obra que ele fez no Éden. E nós descansamos em Deus hoje, apreciando aquilo que Deus é para nós, Salvador e Criador. Eu queria concluir dizendo para vocês, amigos, duas coisas. A primeira, esse pensamento de John Stott, que ele diz: nossa adoração deve ser por toda a vida. Nossa adoração deve ser por toda a vida. Quem vive o Evangelho responde ao Evangelho. E a melhor resposta é uma vida de adoração. Ellen White diz, no capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador. E a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observa os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o nosso Criador. As três mensagens angélicas, elas são atuais, relevantes. São o DNA dos adventistas do sétimo dia. O Evangelho eterno, que é o Evangelho da morte, ressurreição, intercessão e volta de Cristo. Um santo temor, que é a consciência de que Deus está presente aonde nós estamos e aonde nós estamos devemos estar com Ele. É também uma adoração, e a adoração é a resposta à aceitação do Evangelho. Quem verdadeiramente aceita o Evangelho, verdadeiramente se torna um grande adorador. Quem verdadeiramente aceita o Evangelho, adora a Deus. E adora a Deus em um contexto. No contexto de Deus como o Criador, como o sustentador. Se Ele é o Criador e por isso nós o adoramos, observamos o sábado. E o sábado está dizendo para nós hoje que Deus tem propósito, Deus tem planos, porque Ele não cria nada no vácuo, sem intenção. E se Deus tem planos, se Deus tem propósitos, Ele está segurando este mundo, esse mundo instável, esse mundo imprevisível, esse mundo inconstante, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não tenha medo do futuro, porque Deus já está lá. Você pode perder o controle de qualquer coisa, Deus não perde o controle de nada. Os homens podem perder o controle da economia, os homens podem perder o controle da segurança, os homens podem perder o controle da saúde, os homens podem perder o controle político, os homens podem perder o controle social. Deus nunca perderá o controle de nada, porque Ele é Deus e Ele é Criador. Então hoje, nesse dia, nessa quarta-feira, comece colocando o seu coração nas mãos do seu Criador. E esteja seguro que aquele que começou a boa obra nunca vai esquecer aquilo que Ele cria. Deus é o Criador e Ele não esquece daquilo que Ele criou. Então hoje, coloque suas mãos nas mãos daquele que criou tudo e esteja seguro que Ele vai guiar a sua vida. As três mensagens angélicas são muito mais atuais do que a gente pode imaginar. E se nós reafirmarmos essa pregação, viveremos a identidade e a relevância do adventismo para os dias atuais. Que Deus abençoe, que o seu dia hoje seja um dia de graça, de poder, na presença daquele que criou você, que nunca, nunca
vai perder você da mente, nunca, nunca vai deixar você de lado, porque aquele que criou você vai conduzir os seus passos até o lugar onde ele está. E aqui eu quero concluir dizendo que o pastor Lucan diz que quando Deus usa a palavra fonte das águas aqui, fonte das águas em Apocalipse, sabe o que é que significa isso? Sabe o que é que significa isso? Aqui ele está citando o Antigo Testamento, quando o profeta ele passa pela experiência das águas, que as águas vão chegando, vão subindo no seu corpo. Ali se refere às fontes das águas. Quando você vai para Apocalipse 7, e o Cordeiro conduz a grande multidão para o trono, ele vai levar as fontes das águas. Quando você olha para as fontes das águas em Apocalipse capítulo número 14 e versículo número 7, está apontando aqui o nosso destino. E o nosso destino está para sempre na presença de Deus. Deus o abençoe e que o seu coração nesse dia se renda novamente a Ele. Um abraço e paz de Cristo. Já deu para perceber, né, pastor, que esses 3 dias serão bastante intensos e importantes para nós. As 3 mensagens angélicas é uma coluna vertebral da doutrina adventista e classifica que tipo de evangelho nós pregamos, tornando o tipo da proclamação adventista um relevo em relação à importância que ela tem. Glória a Deus por isso. Gostaria que o senhor fizesse uma oração, pastor, encerrando esse momento e nos colocando mais uma vez na presença de Deus, depois de refletir sobre o tema tão importante como esse, por favor. Pai Santo e Pai querido, obrigado porque um dia o Evangelho nos alcançou. Obrigado por fazer por nós mesmos o que em nós, aquilo que é impossível fazermos por nós mesmos. Obrigado a Deus pelo Evangelho que liberta. Obrigado pelo Evangelho que transforma. Obrigado pelo Evangelho que levanta, que devolve ao ser humano a dignidade perdida, que devolve ao ser humano a imagem e semelhança de Deus, que nos faz acreditar que é possível sonhar, que é possível viver novamente. Esse é o Evangelho eterno. Nós sabemos que a proclamação desse Evangelho nos dias atuais aponta para o juízo. E nós não temos medo do juízo, porque confiamos no juiz. Obrigado, Jesus, pelas mãos erguidas. Obrigado, Jesus, pelas vestes sacerdotais. Obrigado por ser o nosso advogado. E obrigado por nos dar a certeza de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a ter a certeza da tua presença em nossa vida, em santo temor, que nós estamos em ti. Nos ajuda, bom Deus, a vivermos como verdadeiros adoradores. Que nada na sua vida, nada é guardado, nada é escondido. Que a gente possa viver em tua presença de tal maneira, Senhor amado, que a maior resposta ao Evangelho seja uma vida de adoração, de entrega, de confiança, de dependência. Que essas mensagens que foram tão importantes para os nossos pioneiros também estejam no DNA dessa nova geração. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Tenho 4 coisas para dizer para o senhor que condensam esses ensinamentos em que nós aprofundamos. Eu amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus, pastor Lucas, e eu creio mais em Deus porque o senhor existe. O senhor é a carta viva do Senhor Jesus. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, viu? Glória a Deus por isso. Até amanhã e muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Amém. E um grande dia na presença de Deus. Que beleza, né, queridos? Que maravilha, profundidade da palavra, que material extraordinário para a gente refletir, passar o dia pensando nisso. Entre na sala 57, adore e continue o dia com Deus. Comunhão pessoal, sala 57, 24 horas com Deus, né? Muito bem, queridos, eu vou chamar a Leide aqui.
Leide, nós vamos bater um papo agora, né, Leide? Abre aí o seu áudio, por gentileza. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, pastor. Bom Tudo dia. bem, graças a Deus. É uma emoção muito grande estar aqui, uma surpresa também. Muito grata a Deus A gente por este ora, momento. a gente ora muito para que o Espírito de Deus mova, né? E os testemunhos, eles venham com partes importantes, encaixando uma na outra e fazendo validar o processo cognitivo da sala, né? A lição que o pastor Moreira Sim. passou, muito importante, depois vem a oração, aí o pastor vem forte com a mensagem, e agora o testemunho traz o aspecto empírico da adoração, o pastor Lucas acabou de falar, é onde Deus nos usa como instrumento nesse processo de adoração e proclamação das mensagens que o Senhor nos destinou para esse tempo, né? Então, essa parte do testemunho é a parte que provoca você agora na parte experiencial da vida cristã. Viu como a mensagem angélica é importante? Viu como descobriu o que o pastor Moreira falou lá na lição? Tudo isso é muito importante. Mas se você não tiver sua experiência com Deus, essas coisas elas vão pesar muito na balança para você. Você mora onde, filha? Hoje eu estou morando em São Luís, no Maranhão. Estou aqui já há 10 anos, em São Luís. O tempo voa, né? Tempo Cheguei aqui um voa. dia desse, contra a minha vontade. Eu não queria vir para São Luís. Fez parte do seu retorno à fé, né? O retorno para São Luís, porque você é adventista de berço, e você faz parte Sim, de uma família tradicional, né? Conhecida nessa região aí. muito conhecida em Alagoas. Eu sou natural de Maceió, né, Alagoas. A minha família é alagoana, meu pai, minha mãe, né? E a minha família é muito conhecida, porque na minha família nós temos 3 pastores, né? Nós temos pastor Giovanni Melros, pastor Militão, e o pastor Acioli, que ele é concunhado. Então, na família nós temos esses 3 pastores, e minhas irmãs também trabalham na obra adventista, então isso faz que nós nos tornemos assim, muito conhecidos na região. Chegamos lá quando existia apenas uma única igreja, muito pequenininha. Meu pai sempre foi muito plantador de igrejas. Isso fez com que ele se tornasse alguém muito conhecido por ser um plantador de igrejas, um plantador de clube de desbravadores, né? Então, é uma família muito conhecida em Alagoas. Por mais que você tivesse toda essa configuração de família muito conhecida, berço adventista, pai evangelista, né? Plantador de igrejas, você relata para mim que você passa por circunstâncias que envolveram a sua caminhada cristã, você passa 10 anos, Leide, fora da igreja. É Sim, isso? 10 anos foram fora. 10 anos, 10 anos. Tudo na minha vida foi muito precoce, pastor. Eu me casei muito cedo, eu me casei com 16 anos. Porque, na verdade, eu queria fugir da pobreza. A pobreza sempre foi algo que me assustou. Então, eu nem era bonita, nem era rica. Então, eu tinha que ser talentosa, né? Tinha que, Então, Moreira, eu tinha que comecei. escapar de algum jeito, Moreira. Tinha que escapar de algum jeito. Sim, Leide. Então, eu tinha que. Eu aprendi a trabalhar muito cedo, eu e meu irmão. Eu tenho mais 2 irmãs, né, que são mais novas, mas eu e meu irmão, nós começamos a trabalhar, eu com 7 anos e meu irmão com 6 anos. Ele é um ano mais novo que eu, pastor Militão. Então, muito cedo, a gente aprendeu a ter nosso dinheiro, né? Muito cedo a gente aprendeu a ajudar, nós trabalhávamos para ajudar a nossa família, a minha mãe e meu pai, né? Porque nós morávamos no bairro mais pobre da cidade de Arapiraca, e aquilo me irritava. Então, foi por isso que eu me casei muito cedo, né? Para fugir, porque eu me escondia dos meus amigos,
porque eu odiava morar naquele lugar, né? Então, tudo foi muito precoce. E assim, eu conhecia profundamente a Bíblia, as histórias da Bíblia, eu sei de cor e salteado as histórias da Bíblia, mas tudo isso, todo esse conhecimento era porque eu queria acertar o concurso bíblico no sábado, lá no JA, eu queria ganhar todos os prêmios da Escola Sabatina da classe do juvenis, essas coisas assim. Não era porque eu tinha um convívio, uma experiência, uma devoção. Então, a minha base espiritual, ela era assim, era como se eu me sabotasse o tempo inteiro. E assim, eu passei a ter um certo repúdio com oração, porque uma vez eu fui castigada, porque eu fiz algo assim, não foi legal, e eu tive que passar muitas horas orando. Então, eu dizia assim, quando eu crescer, eu não vou orar de joelho mais. Porque essa história de orar, Deus fica punindo a gente. Então, essas coisas faziam com que eu ficasse, de certa forma, meio que me distanciando. Você já Né? imaginou? Então, Já quando eu... imaginou? Você já imaginou um castigo? É um castigo. Fez errado, eu vou lhe castigar. 3 horas de 3 horas de oração. Esse, esse castigo Pois realmente é. é algo fora do comum. Nunca vi um castigo desse, é algo fora do comum. Não Uhum. pratique isso, né? Que não é nem por força nem por violência, né? Mas pelo meu espírito. Deixa eu É pegar verdade. deixa eu pegar um assunto, um aspecto importante. Quando você fala que você estudava para participar dos concursos bíblicos. Eu sinto falta dos concursos bíblicos hoje no JA, motivando os jovens a vasculhar a Bíblia, a decorar a Bíblia. No Novo Tempo tem um programa de concurso bíblico, isso deveria voltar. E é importante, porque você conhece todas as histórias da Bíblia, e é fundamental conhecê-las. Só que a gente não pode, Leide, entender que isto é um fim em si mesmo. Eu não posso acreditar que as pessoas, simplesmente por conhecerem as histórias da Bíblia, elas amarão a Deus. Faz parte do amor a Deus conhecer sua história. Não tem como eu amar quem eu não conheço no sentido da minha relação com Deus. É Ele que me leva, Ele que me leva a conhecê-lo e amá-lo. Ele derrama o amor dele em mim, né? Então, a parte do conhecimento de Deus é fundamental nesse processo, mas não é o todo. Todo esse processo seu precisa ser umedecido com óleo. E eu tenho a impressão que a gente fez isso muito tempo sem colocar óleo na engrenagem. E aí, como falta o óleo, o poder do Espírito, essas coisas se tornam técnicas. E acaba que o nosso cristianismo se torna técnico. Você passou 10 anos fora da igreja e você me disse que Sim, você passou fora, mas não era um fora, né? Como é que era isso? Você estava fora, não tinha prática adventista, mas não rompia com os princípios. O que levava você a viver essa vida uhum. dura, assim? A minha mãe, ela sempre foi muito cuidadosa conosco, porque ela queria nos manter na igreja. Então, e isso é uma bênção que Deus a agraciou, todos os filhos na igreja, os netos, né? Então, isso alegra o coração dela e ela vê que o esforço que ela fez valeu a pena. Só que, no fundo, eu não estava na igreja. Eu nunca estive na igreja, né? Eu participava da igreja, eu vivia na igreja, eu fazia na igreja, né? Fui educada a ser talentosa, a fazer grandes programas, grandes eventos, mas eu não pertencia à igreja, porque na minha cabeça não, era como se eu fosse diferente. Eu me sentia a ovelha negra, sempre me sentia a ovelha negra. Então, depois que eu me casei, né, o marido não tinha nenhuma exigência, além do mais, ele não era adventista, né? Eu passei 10 anos, eu só ia uma vez no mês dizimar, ver os irmãos, porque eu sentia saudade deles, e voltava para casa. O que me mantinha uma chama acesa era que as minhas irmãs, elas sempre tinham o cuidado de me doar a meditação da mulher. É tanto que eu tenho aqui todas, porque elas têm esse cuidado, sempre tiveram. E a minha devoção se limitava a isso: ler a devocional da mulher e orar de forma metódica, sem nenhum tipo de aprofundamento. Nunca orava de joelhos, porque eu voltava lá para aquele castigo, né? Então, era isso aí, 10 anos. E há uma coisa: eu não era do mundo,
eu não era feliz no mundão, é tanto que eu nunca furei, porque assim, o primeiro sinal de rebeldia é quando você fura, se veste diferente, come qualquer coisa. Eu nunca fiz nada disso, nada. Ou seja, eu não era do mundo, nem era feliz na igreja. Era uma coisa assim estranha. E isso me perturbava muitas vezes. Por que eu não estou feliz na igreja, servindo de verdade, e nem estou lá no mundão? Mas tudo isso eu fazia por amor à minha mãe, porque eu tinha assim receio de magoar o coraçãozinho dela, porque eu sabia que ela ia sofrer muito. E a minha mãe, ela ficava muito feliz em saber, todos os meus filhos estão na igreja. Isso era muita alegria para ela. Engraçado, porque assim, eu poderia classificá-la como uma adventista não praticante? É, mais ou menos isso. Se eu lhe perguntasse nessa É isso fase, mesmo, não praticante. de que igreja você era? Se eu perguntasse para você nessa fase, o que você responderia? Qual a sua igreja, nesses 10 anos? Bom, para algumas pessoas eu dizia eu sou cristã, mas para outras pessoas, se fosse alguém da igreja, né, que me conhecesse, eles não, eles diziam assim, qual é a igreja que você está frequentando? Aí, quando eu já estava em Maceió, eu dizia assim, é porque eu fui esse sábado para a igreja lá do Jacintinho. Ou seja, eu dava uma desculpa para os irmãos, eu mentia para eles, sabe, pastor? Tinha um monte de igreja, então ninguém precisava saber qual era a igreja que eu tinha ido. Mas, na verdade, eu não ia para lugar nenhum, eu ficava em casa. Queridos, eu fui católico muito tempo, mas católico não praticante. As pessoas perguntavam para mim, de que igreja você é? Eu falei, sou católico. Mas por que eu era católico? Por causa da minha mãe. Deixa eu perguntar, você é adventista por quê? O que move você? Pastor Lucas disse que a adoração não é recorte da vida, é um estilo de vida adorar. Você é adventista por quê? A resposta disso define se você está indo para o céu ou não dentro da igreja. Porque ela era adventista ou se desviava das respostas, não tinha uma prática contrária aberta em resposta e amor à mãe. Isso não vai levá-la para o céu, por mais que ela tenha uma prática correta. E eu tenho a impressão, queridos, que não é muito difícil ser um adventista não praticante, porque tem o católico não praticante, tem o adventista não praticante, tem o assembleiano não praticante, tem o Deus e amor, ou não praticante não serve. Você deve deixar de ir à igreja no estágio desse? Não, porque você toma um murro na ponta do queixo na igreja e Deus te encontra lá dentro. Mas deixa eu dizer, se isso não acontecer, esse tipo de adoração superficial, não comprometida, por mais que você conheça tudo sobre Deus, essa menina conhece todas as histórias da Bíblia, não servia para nada, querido. Responde aí para você agora mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha nas minhas telas. Eu estou vendo aqui o irmão João, está lá com a camiseta da sala. Por que você é adventista, irmão? O irmão Wellington Siqueira, por que você é adventista? Será que eu sou adventista porque eu sou pastor e aí não tem jeito de não ser? Né, Ale? Por que você é adventista, hein, Valzinha? Me diz aí, irmã Zilpa, a senhora é adventista, tem um quarto de guerra lindo atrás da senhora. Por que a senhora é adventista? Filomena está indo assistir na sala, dentro do carro dela. Por que será que Filomena é adventista? Responde no seu coração. Por que você é adventista? É porque você ama a Deus? Ou você está num contexto sociocultural, moral e ético que não lhe permite ter outro tipo de vida? É só isso ou você faz por amor a Cristo? Responde aí. Vou fazer uma oração por você. Deus, nós estamos no testemunho, acho que esse momento crucial da discussão desse testemunho, porque nós não podemos estar na igreja se não for por outro motivo, o de amar a Cristo Jesus e de entregar a vida a Ele. Por que eu guardo o sábado? Vou falar de doutrina agora. Por que eu creio nas 3 mensagens angélicas? Por que eu não como carne de porco? Por que eu já sou vegetariano? Por que eu devolvo meu dízimo, minha oferta? Por que eu vou à igreja todo sábado, escola sabatina? Por que eu estudo a lição? Por quê, Senhor? É um hábito? Porque é certo? Quem sabe o castigo dos pais lá no começo, enrijecendo, aprendi a estudar a lição.
Mas esse tipo de religião não tem vida. A pergunta é se eu estou vivo. A pergunta é se eu estou disposto a morrer, porque o evangelho exige sacrifício. E esse tipo de adventismo não praticante não se sacrifica. E esse tipo de vida não representa, é uma adoração morta, são letras escritas em tábuas de pedra, sem nenhum sentido. Desculpem, a lei ainda não passou para o coração. Se tem alguém aqui que eu estou orando hoje, Senhor, e não estava no plano fazer essa oração, nunca fiz uma oração no meio de um testemunho, a primeira vez, e o Senhor moveu isso, é porque eu tinha que orar hoje por alguém que está se sentindo assim. Um adventismo sem sentido, sem brilho, sem esperança, mas a pessoa não consegue deixar isso, porque os hábitos, ele sabe que é uma vida saudável, é bom para seus filhos, é bom para a segurança da família, é um ambiente saudável, a pessoa não consegue abandonar esse adventismo, mas não é feliz, mas não é feliz. Então, Senhor, nos dá um cristianismo cheio de relevância, de profundidade, de lateralidade, de altura, cheios do Espírito Santo. Nesse momento eu quero, Espírito Santo de Deus, pedir a bênção sobre todos nós com o batismo, Jesus, do teu Espírito. Invade, Espírito Santo, no bom sentido, porque nós estamos abrindo a porta, então pode ocupar todos os cantos da casa. Pode trocar os móveis de lugar, se o senhor quiser, pode jogar tudo fora se não prestar nenhum deles. Acaba, destrói, arrebenta, joga ao chão tudo que somos e constrói um novo ser humano, feliz por servir a Jesus, disposto a morrer por ele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça já está guardada, eu estou ansioso para ressuscitar e encontrar o Mestre. Paulo disse, dá-nos um adventismo praticante, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Filha, na sua trajetória como adventista, na caminhada, você teve uma decepção profissional, e nessa decepção profissional você ficou muito magoada com 3 pessoas, fruto dessa decepção profissional, desse relacionamento com essas pessoas, e você também se tornou muito preocupada com outras 2 pessoas. E você não conseguia Sim. perdoar essas pessoas, né? E isso começou a gerar em você uma doença. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa falta de perdão e como é que essa doença disparou no seu corpo. Acho importante a gente entender um pouco disso. 2017 foi um ano muito intenso. Nós servimos em Tabatinga, que é uma tríplice fronteira, que fica no sul do Amazonas, e de lá nós fomos transferidos aqui para São Luís. Então, quando eu cheguei aqui em São Luís, eu queria fazer algo que pudesse preencher tudo aquilo que eu tinha deixado em Tabatinga, porque Tabatinga foi um encontro incrível. Lá foi em Tabatinga que eu me converti. Eu lembro que quando eu fui de FAB para Tabatinga, lá só chega de barco ou de avião, de FAB porque meu esposo ele é da aeronáutica, né? Então, eu fui de FAB. Quando sobrevoou, eu olhei mato, 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 rio, rio, rio. Eu disse, meu Deus. Aí a aeronave pousou. Eu disse, meu Deus, que decadência. Eu estava vindo de uma cidade grande, eu ainda não tinha tido nenhum tipo de encontro íntimo e pessoal com o Espírito Santo, né? Então, foi em Tabatinga que eu me converti. Depois de passar lá em Tabatinga, pastor, foi o auge do meu declínio espiritual, porque eu estava longe dos olhos da minha mãe. Então, minha mãe não estava vendo o que eu estava fazendo. Mas, mesmo assim, lá, eu não furei orelha, essas coisas, não fiz nada disso, né? Mas eu caí no mundão lá, né? Até que eu fui resgatada. Comecei a servir a igreja lá,
e lá eu tive um encontro pessoal com Jesus, e foi incrível. E depois disso, a minha vida passou a mudar. Eu passei a gostar de gente, que eu não gostava de gente. Eu era extremamente vaidosa, né? E gostava muito de trabalhar. Então, lá aconteceu essas mudanças, mas não era o suficiente. As mudanças, elas, de verdade, elas passaram a acontecer depois que eu cheguei aqui em São Luís. Então, eu cheguei aqui em São Luís e eu precisava fazer algo que pudesse preencher tudo aquilo que eu havia deixado em Tabatinga. Até porque eu também tinha deixado uma filha no Amazonas, que ela estava fazendo faculdade lá, e não podia vir, o currículo totalmente diferente. Então, eu vim, deixei. Então, eu precisava, porque eu não queria ficar em depressão, né? E assim, como eu vim para cá contra a minha vontade, né? Então, eu lembro que eu ouvia o barulho das crianças, aí eu trancava todas as portas e ficava dentro do quarto. Eu não quero ouvir, nem quero falar com ninguém. Aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para que eu tenho que florescer onde eu estou plantada. Então, eu comecei a trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar, já fui até viciada em trabalho, né? Então, em 2017, eu estava trabalhando em 5 empregos diferentes. Imagina a situação. Tinha dias, pastor, que eu tinha vontade de pegar o carro e colocar na cabeça, porque o trânsito aqui em São Luís, ele é terrível. Dava vontade de colocar o carro na cabeça e sair com ele passando, porque eu precisava chegar a tempo na escola. Era Meu uma amigo, loucura. Então, meu amigo, 2017, eu já não estava... não faça isso com você, não, amigo, porque assim, ó, tudo que você vai conquistar nesse mundo aqui vai ser consumido pelo fogo, querido. Vida simples, qualidade de adoração. 5 empregos, a mulher queria colocar o carro na cabeça para dar conta de todos os horários. Amigo, não desgaste tudo que você tem atrás do vil metal, querido. Ele vai ficar aqui, vai ser torrado no juízo. Valorize as coisas importantes da vida e lembre que o Senhor é o mantenedor da sua vida. Tempo para adoração, sabe? Tem uma amiga, Leite, que eu encontrei lá na FADBA, na vigília que nós fizemos. Ela tinha 3 atividades profissionais. Começou a frequentar a sala e viu que tempo de adoração era muito importante. E eles olharam para o mapa financeiro deles e tiveram que cortar uma das 3 atividades para poder ter melhor qualidade com Deus. E eles foram lá e amputaram uma dessas atividades para ter tempo, porque perceberam que a loucura atrás dessas conquistas que nos são apresentadas, nada contra conquistar, mas desde que eu não perca o reino de Deus, que conquista é essa? Eu conquisto o que eu quero e perco o reino. Isso é loucura, é loucura. E aí ela amputou. Sabe quanto significou a amputação daquela perna de trabalho dela? 27 mil de rendimento mensal. 27 mil de rendimento mensal, eles eram empresários. Mas cortou, e aquele espaço destinado àquela atividade, eles podiam fazer isso, eles destinaram para adoração. Estão felizes por isso. Então, amigo, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você quer adquirir na sua vida, você precisa mesmo? Ou o que você já tem é suficiente para você viver? Pensa comigo. Você está atrás do que não precisa e está perdendo a Deus, amado, colocando o carro na cabeça. Pensa aí, mano. O que adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna? Leide, fala para mim, vamos direto lá para aquele ponto, fala para mim da falta de perdão. Nesse ambiente profissional, você, por uma circunstância que nós vamos citar aqui, nós combinamos isso, você adquiriu um mago de 3 pessoas que não administraram uma situação que ocorreu com você, que você achou que essas pessoas foram injustas e realmente foram, e isso trouxe dor para você. E você não conseguiu perdoar essas pessoas. E você passou um ano mastigando essas pessoas dentro de você, que lhe causaram uma doença. Você ficou doente. Que tipo de doença isso lhe causou? O excesso de trabalho, a falta de exercícios, o estresse, ele poderia ser retirado se eu praticasse exercícios. Eu trabalhava muito, não tinha tempo de fazer exercícios. Então, a mágoa, porque assim, nosso corpo ele só precisa de uma desculpa, né? Então, a desculpa para desenvolver tendinite calcária, que é pedras,
é ocasionado pelo estresse em mim. Se eu tenho situações de estresse, esse estresse se transforma em pedras nas articulações. E então, eu desenvolvi tendinite calcária. Eu desenvolvi 5 pedras no ombro direito. E eu passei muito do último trimestre do ano de 2017, eu saía da escola e ia direto para o hospital. E voltava para casa. Tomava lá Tramal na veia, injetava, porque nenhum analgésico passava a dor. Vinha para casa no outro dia, tudo de novo. E eu não parava. Né? Então, esse estresse ele foi se acumulando e as pedras cada vez mais crescendo. E as circunstâncias da tristeza, né, da dor que eu sentia pelo fato de não ser reconhecida e amada e protegida no meu trabalho, faziam com que essas pedras cada vez mais se avolumassem, elas cresciam. Deixa eu né? lembrar, isso é importante a gente classificar isso. A tristeza, a falta de reconhecimento no trabalho tem a ver com circunstâncias que feriram a Leide, magoaram a Leide. E ela tinha que lidar com essa mágoa, somada ao estresse, toda a intensidade do trabalho, e aquela mágoa ia remoendo Leide por dentro. E essas coisas somadas começaram a fazer com que as pedras no ombro dela... Queridos, Leide, você procurou tratamento até que um médico parou e olhou, filha, é o seguinte, você precisa de tratamento psicológico, porque o seu problema dessas pedras, ele é psicológico. Fala para mim sobre isso. Foi desse jeito mesmo? Sim, foi. Eu não tinha dado conta de que eu já tinha dado entrada 15 vezes no hospital. E todas as vezes que eu ia, pastor, eu tomava Tramal. Tramal, ele é bem perto da morfina. É potente, é um analgésico potente. E eu tomava meio litro no soro. Ficava lá tomando, né, por 2 horas, aí voltava para casa. Eu já tinha dado entrada 15 vezes. Então, esse médico, ele parou e olhou o meu histórico. Aí ele disse, filha, essa já é a 16ª vez que você está vindo aqui no hospital, você ainda não buscou ajuda? Porque eu já tinha os exames, porque eu era acompanhada no mesmo hospital. Né? Então, eu falei, não, ele disse, procure ajuda psicológica, porque essa sua dor não é o ombro, a sua dor é na alma. Aí aquilo assim, me chacoalhou. Falei, nossa, como assim? Porque eu não entendia nada. Hoje eu tenho todo um conhecimento, né, de tudo o que aconteceu, mas na época eu não conhecia, eu só sabia que estava doendo meu ombro, que eu tinha pedras no ombro. Era só isso que eu sabia, né? Mas ninguém me falava, você tem que descarregar esse estresse fazendo exercício, né? Você tem que ter mais cuidado com você. Ninguém falava nada disso, só me aplicava Tramal, eu passava dor, eu voltava, né? 2, 3 dias depois estava lá, ou seja, era esse círculo. Até que, depois da formação continuada do ano de 2018, o corpo disse assim, não, ou você para ou você para. E o que aconteceu foi que eu precisava fazer fisioterapia para poder fazer a reabilitação para fazer a cirurgia. Só que, na época, eu estava sozinha, né? E assim, eu trabalhava muito porque eu queria não ficar sozinha. Meu marido estava trabalhando nas plataformas de petróleo, ele pousava helicóptero nas plataformas, no Rio de Janeiro. Minha filha ainda em Manaus. Meu filho mais novo tinha casado, né? E o do meio trabalhava e estudava. Eu passava o dia inteiro sozinha com o cachorro. Então, por isso que eu decidi trabalhar muito, para poder eu não ficar sozinha. Não era nem por falta de dinheiro, era porque eu não queria ficar só, né? Então, eu tive que parar tudo. Eu que estava trabalhando em 5 empregos diferentes, eu tive que parar, porque eu não conseguia mais escovar os dentes nem pintar o cabelo. O músculo aqui de trás, ele arriou, porque eu ficava o tempo inteiro com o braço assim. Então, que eu tinha medo. Era uma dor tão grande, pastor. Eu tive 3 filhos, parto normal, e eu nunca desmaiei. E essa dor fazia eu desmaiar. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? É estranho, porque eu sou resistente à dor, eu não fraquejo tão rápido com dor. Mas essa dor, ela fazia eu desmaiar. Então, eu ficava o tempo inteiro assim. Aí o meu organismo fez que um músculo aqui de trás arriasse, porque eu Esse não médico, tinha movimento.
esse médico lhe indicou uma terapia com psicólogo para você avaliar isso? Sim, ele indicou, Você né? foi parar no Foi algo psicólogo, então. assim. Eu fiz todas as pias que existem. Eu fiz terapia, hidroterapia e fisioterapia, porque eu precisava me libertar daquela dor. Ele me indicou, e em especial a terapia, porque se não fosse a terapia, segundo ele, eu não ia melhorar. E realmente. Você precisava liberar o perdão, ele disse, para você se livrar dessa dor? Sim, Você não conseguia perdoar, filha, é não, isso? não foi ele que falou. Quem, na verdade, falou sobre o perdão já foi a terapeuta. Porque quando eu cheguei, no mesmo dia, eu pedi a uma pessoa para me levar, porque eu ia fazer fisioterapia. Eu tomei o tramal em casa, vomitei ele em comprimido, aí eu tive que tomar injetável para poder ir fazer a fisioterapia sem a dor, porque o balanço do carro fazia eu desmaiar com a dor. Então, eu tomei e fui. Aí lá eu fiz a fisioterapia e depois eu fui para a terapia. Eu cheguei lá, aí nesse mesmo dia o ortopedista da base, ele olhou e disse assim, filha, se você tivesse demorado 24 horas, ia ser irreversível, porque o seu músculo aqui atrás, ele já arriou, tá? Ficou um buraco, passou nas minhas costas. Né? Isso Então, eu eu terminei entendi, a isso eu fisioterapia. entendi. Eu preciso que você me diga quando foi que a terapeuta identificou a relação da mágoa com as pedras. Quando foi que você Eu descobriu terminei, que terminei a essa doença terapia e no fui para a sala ombro, dela. aham, Sim, isso. No mesmo dia, eu terminei a fisioterapia e a outra sala era da terapia. Tudo ok, lá na base aérea. E lá, quando eu cheguei na porta, com o braço, segurando o braço, aí ela olhou assim para mim e disse assim: dor no ombro? Eu falei: sim, tenho pedras, 5 pedras no ombro. Aí ela olhou assim e disse: pedras no ombro direito. Você tem problema com 5 mulheres, problemas com o sexo feminino. Eu estava super impaciente, eu disse assim, eu achava que eu tinha vindo aqui para fazer terapia, mas eu vim para uma sessão espiritual. Ela disse, não, filha, isso aqui não é sessão espiritual, isso é ciência. peraí, Então, aí eu me senti assim, para tudo agora, você está na frente de uma terapeuta que diz assim, ó, 5 pedras no seu ombro, problema com 5 pessoas, aí você diz, "Ih, é espiritismo isso, é espiritualista o processo." Não, filha, é ciência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você que está me ouvindo já ouviu falar sobre doença psicossomática? Já ouviu falar? A doença psicossomática é também conhecida como somatização. As doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. Psicossomática, você soma, você pega as dores das emoções, soma com todo o funcionamento fisiológico do seu organismo e você provoca doenças a partir do que você sente no seu coração. E parte, obviamente, desta doença que só passava a dor com tramal injetável e era todo tipo de terapia, parte de toda essa doença eram as mágoas que Leide carregava dentro dela pelos ferimentos causados na divergência profissional que ela teve. Vocês chegaram a essa conclusão, certo, Leide? sim. Então, ela fez um questionário, nós conversamos bastante, e ela fez um questionário para que ela pudesse entender, e ela queria entender, porque assim foi tão rápido o diagnóstico, 5 mulheres e tal. Aí ela disse assim: me fale sobre as mulheres da sua vida. Então, de imediato, eu comecei a pensar. Foi muito rápido. Talvez o Espírito de Deus estivesse me orientando naquele momento. Aí, quando ela disse assim, problema com 5 mulheres, eu disse, então, quem serão essas mulheres, né? Então, eu comecei a lembrar, ali mesmo na terapia, quem poderiam ser essas mulheres, né? Então, eu não falei para ela, a princípio, quem seriam as mulheres,
Mas depois eu descobri quem eram as mulheres, as 5 mulheres. E interessante, 3 pedras doíam intensamente. E eu descobri quem eram as 3 mulheres que faziam doer. Elas eram maiores, as pedras eram maiores. E 2 pedras, elas estavam lá, incomodavam, mas elas não doíam. E eu também descobri quem eram as 2 mulheres que as pedras não doíam. Essas eu posso falar, que era minha mãe e minha filha. Isso, eu ia falar para você. Para. Você deve estar bem. Isso aí é loucura, irmão. Nós somos uma máquina que funciona perfeitamente. Qualquer desajuste na máquina vai gerar sintoma. Ela tinha 3 pedras no braço que doíam intensamente e 2 menores que não doíam. As menores, mãe e filha, porque era uma dor de preocupação. Mas as 3 maiores eram dor da mágoa. Queridos, acreditem nisso. Muito do que você tem ou pode ter como doença no seu corpo hoje, pânico, estresse, depressão, dor aqui, dor ali, junta, isto pode ser somatização de coisas que você guarda dentro do coração contra pessoas que feriram você. Acredite nisso, amigo. Acredite nisso. Isto é ciência. Ciência. Para a cura das suas enfermidades físicas, você tem que libertar o preso que está dentro de você, que você não consegue, e Leide não conseguia perdoar. Sabe onde é que Leide conseguiu perdoar essa pessoa? Ou essas pessoas, essas 3 pedras maiores? Leide conseguiu perdoar numa sessão de terapia. Lá ela liberou o perdão. Certo, dona Leide Militão? Estou certo? Isso. Foi lá na terapia, porque ela disse assim, você precisa liberar perdão. Você precisa escrever um texto sendo agradecida por você trabalhar com essas pessoas, por você conviver com essas pessoas, pelo bem que essas pessoas fazem na sua vida. Eu falei, como assim? Bem? Elas não fizeram bem, não. Elas não fizeram bem, não. Elas só fizeram mal. Olha aqui como eu estou. Aí ela insistia, você só vai melhorar, Leide, quando você começar a liberar perdão. E eu fiz. Eu até hoje guardo o texto que eu enviei para essa pessoa, falando para ela o quanto eu era agradecida, o quanto eu tinha aprendido, e agradecida pela oportunidade que ela tinha me dado de trabalhar na escola. E eu pedi a Deus que fosse verdadeiro aquilo. Leide. E a partir daí eu fui melhorando, pastor. Leide, eu conversando com você, me incomodei e fiz uma reflexão com você. Como é que você, conhecedora da Bíblia, como é que você, agora membro adventista, porque ela já nessa fase tinha refeito toda a sua experiência com Deus, tinha voltado às atividades, à fé adventista prática, frequentando igrejas com qualidade, mensagens poderosas, como é que a igreja não levou Leide a perdoar? Como é que os cultos da igreja não levaram Leide a perdoar? E ela teve que ir para um consultório com uma psicóloga não temente a Deus, não crente no Senhor. Esta mulher, com técnicas, fez com que Leide liberasse o perdão. E nós, com nossa espiritualidade nos cultos, não conseguimos. Amigos, como é que pode um adventista do 7º dia, que vai à igreja todo dia, sábado, toda semana, sábado, quarta e domingo, precisar de terapia para liberar perdão? Eu não consigo entender muito isso, porque a base do nosso cristianismo é ter recebido o perdão de Deus e, por isso, sermos salvos pela sua graça. Essa é a base, é a base. Eu não mereci o perdão, ele me ofereceu o perdão, me convenceu e eu recebi esse perdão dele. Isso salvou a minha vida. Aí eu vou a cultos que deveriam falar sobre isso todo o tempo, que deveriam me instigar, ferir o meu egoísmo, e eu não consigo perdoar. A igreja não me leva a isso. E aí, quando eu falo que a igreja não me leva, queridos, é um sintoma. Isto que Leide está dizendo é um sintoma. Nós temos centenas e milhares de adventistas ilhados em suas mágoas, frequentando cultos, pregando sermões, com ódio dentro do coração deles. Aqui mesmo, eu tenho uma moderadora chamada Fernandinha, adventista do 7º dia,
que morria na mágoa pelo assassino do pai. Ela não conseguia liberar perdão para o assassino do seu pai e era adventista do 7º dia, líder da igreja e hoje é moderadora da sala, porque aqui ela liberou o perdão para o assassino do pai dela. A última cena que ela tem do pai vivo é sendo carregado dentro de um carrinho alvejado. Depois ele morre. Ela chega aqui com um assassino nas costas, pregando, cantando, passando lição de escola sabatina, com um assassino nas costas. Eu fico perguntando o que a gente tem que fazer em nossos cultos para que eles alcancem o membro holisticamente, sabe? O ser humano é sentimento, é razão. O ser humano ele é dotado de emoção. O ser humano é um ser. E a liturgia do culto precisa atacar o ser. Atacar o ser em seus lugares, para que isto ocorra. Eu estou falando para você que tá cheio de mágoa aí, né? Tá doendo o pé, dói a cabeça todo dia, e você tá cansado, não consegue trabalhar, não sente felicidade. São as emoções que estão afetadas. Isso é psicossomático. Muito da sua doença está só em liberar essas coisas. Eu quero mostrar um vídeo para você. Ouça esse vídeo. O vídeo, Lady, é intitulado O Poder do Perdão. O camarada, ele confessou o assassinato de 48 mulheres nos Estados Unidos, para não ser condenado à morte. Ele pegou cadeia perpétua. Ele se comprometeu, ele confessou os crimes e se comprometeu a ir com a polícia para achar aonde ele havia colocado os corpos. 48 mulheres. Ele está num tribunal em que ele está olhando para as pessoas, para os parentes das vítimas que olham para ele com ódio mortal e começam a declarar maldição sobre ele. Eu quero que você preste muita atenção no que acontece nessa cena. Olha que coisa extraordinária. Preste atenção. Muito difícil, né, a gente pensar em coisas nesse nível, porque isso aqui é acima do normal. Sabe o que é normal? Assim, muito acima do normal. Preste atenção, tem algumas legendas, então vire o seu celular na horizontal, as letras vão ficar maiores. O poder do perdão. Ele confessou que matou 48 mulheres. O maior assassino de série nos Estados Unidos. Ele foi julgado em 5 de novembro de 2003. Esse homem aí, ó. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela.
Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante... Você conseguiu perceber a narrativa até agora? Se fosse eu, né, que estivesse diante do assassino de alguém que eu amasse muito, e ele confessasse que tirou a vida dessa pessoa, como você reagiria? Como você lidaria com as dores, com os cortes que esse homem ou que a pessoa que magoou você causou em você? Isso é definitivo. Isso tem a ver com a sua saúde mental, física e espiritual, sobretudo. Nesse julgamento acontece algo que eu quero que você preste muita atenção, sabe? Muita atenção. Olha o que acontece. O semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe... Queridos, isso não é um filme, viu? Isso não é um filme. Essas cenas são reais. Não é um filme. Isso é história real, são as pessoas, viu? Odeio. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Quando ele fala que você está perdoado, o homem duro, enrijecido, que não mudou o semblante, em nenhuma declaração de ódio, não conseguiu resistir. Eu vou voltar à fala desse moço. Eu vou voltar à fala dele. Tem algumas coisas que a gente precisa estudar aqui. É o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Ele está dizendo que não odeia o assassino do filho dele. Por que ele não odeia? Quando ele deveria odiar. Por que ele não quer que ele morra quando ele deveria morrer? Porque esse cara está cheio de Jesus. Esse homem tem que praticar o cristianismo dele, sabe? Olha o que ele diz. Você tornou difícil para mim a prática do que eu creio. Olha o que ele diz. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Pedro, se aproximando, perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes. Isso aí para você, né? Eu não sei quais são as dores que você está sentindo, né? Não sei. Não conheço as suas dores. Mas eu conheço as dores de Cristo. Quando você não consegue perdoar é porque a sua dor é maior do que a dor que você sente pela perdição do outro. Quando você não consegue perdoar, a sua dor é maior do que a dor que você sente ou deveria sentir pela perdição do outro. O que eu quero dizer com isso? Eu estou tão magoado com o que você me fez,
que eu vou cortar minhas relações contigo, porque não me importa se você vai se perder ou não. O que importa é a dor que eu sinto e o mal que você me causou. Perdoar é quando a pessoa não pode fazer mais nada para restaurar o que fez. Assim como você, quando pede perdão para Deus, você não pode restaurar nada do que fez. Esse Senhor não tem como pagar a conta. Então tá bom, eu pago a conta com a minha vida e você sai livre. Perdoar é aceitar o prejuízo e deixar quem lhe prejudicou sair como se não te devesse nada. Sair livre da culpa. Isso é uma ação espiritual. A Leide estava dentro da igreja. Eu precisou de uma terapeuta para entender isso. Isso me incomodou profundamente. Aí a Leide, eu questionei Leide. Leide escreveu um texto para mim que disse assim: pastor, eu refleti sobre o que o senhor me disse, e ela escreveu assim, ó: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Isso significa que muitos dos nossos ensinamentos de Jesus não colocamos em prática por uma razão ou por outra do nosso egoísmo. Orgulho e dureza de coração nos cega e perdoar é muito mais difícil do que fazer parte de uma igreja, ser crente ou fazer trabalhos sociais. Tanto que, às vezes, só abrimos mão disso quando estamos pagando preço com a saúde, como era o caso dela. E por isso, talvez, foi mais fácil ouvir a terapeuta. Se você não perdoar, você vai perder o movimento do seu braço. Talvez ela não tenha, naquele momento, liberado o perdão pelo motivo correto. Vemos uma religiosidade engessada, ao invés de uma verdadeira experiência, porque, essencialmente, somos pecadores e não plenamente cristãos. Mas Cristo está disposto para nos perdoar, consolar, transformar e curar. Basta colocar nossa mente e coração em suas mãos para que essa maravilhosa obra possa ser operada. Quando Jesus manda perdoar, isso não é para o outro, e sim para mim. Ele queria dizer: filho, perdoa, não adoeça. Esse é o texto que a Leide mandou para mim. O meu questionamento hoje, queridos, pastores que estão aqui comigo, líderes de igreja, anciãos, líderes de departamento, o que a casa do perdão está fazendo que não leva os seus filhos a perdoarem? Que tipo de proclamação nós estamos tendo no púlpito da igreja que não leva os irmãos a perdoarem? Pastor, todo mundo é assim? Não, mas nós temos uma grande maioria de pessoas que não são impactadas com nossa liturgia seca, que precisa ser umedecida com textos essenciais. Você disse que ficou incomodada com essa reflexão que a gente fez, né, Leide? Sim, porque eu nunca havia me questionado se eu sou crente, se eu estou na igreja, estou participativa na igreja, se eu vou à igreja ouvir grandes sermões, grandes oradores, por que nenhum deles me fez fazer uma reflexão para que eu pudesse liberar perdão e ficar bem, ficar curada? Eu passei 1 ano sofrendo. Não seria mais fácil meu pastor dizer assim: Leide, ei, perdoa, porque isso aí que tu está passando é porque tu não liberou perdão. Mas eu tive que ouvir de uma terapeuta não cristã e ateia, que se eu não liberasse perdão, eu ia ficar com o braço paralisado para o resto da minha vida, ia ficar aleijada. Então, pastor, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, eu fiquei várias horas da noite pensando. Sabe por quê, Leide? Você pode imaginar que sermões sobre perdão são feitos na igreja e pessoas estão mocas e não conseguem ouvir. Esse é um fato também. Isso a gente não vai desconsiderar. Mas o que me preocupa, queridos, é que não é um sintoma de pouca gente. É um sintoma de muita gente. Você sabia que um dos temas que mais reverbera dentro da sala 57, quando ele aparece, como aqui, é perdão. Ontem, eu conversando com um amigo que foi ferido, sabe? Esse amigo foi ferido em seu seio familiar por um comportamento
não esperado, não esperado. E esse amigo disse assim, pastor, eu entendo, tá tudo certo e tal, mas num primeiro momento é muito difícil ouvir, etc. E eu disse, tem sentido, sabe isso? Eu não quero que você não sinta a dor do ferimento, não quero. Você é um ser humano, se eu apertar essa caneta aqui, eu sinto dor. Então, você recebeu o ferimento de alguém, eu não estou aqui dizendo que você tem que ser insensível e não sentir a dor desse corte, não estou dizendo isso. Nós somos seres humanos, não somos máquinas. Mas você não pode abrigar isso por muito tempo no seu coração. O luto pelo ferimento tem que passar com o oferecimento do perdão o quanto antes você puder ser usado pelo Espírito Santo. A lei termina de uma maneira extraordinária. Ela diz assim, quando Jesus manda perdoar, isso não é para o outro, muito embora também seja. Mas ela está dizendo que o primeiro beneficiado no perdão sou eu que tiro a carga de mim. E ela diz assim, Jesus diz, né, filha, perdoa, ou seja, não adoeça. Você hoje se encontra curada, filha, dessa dor física da falta do perdão? Sim, pastor. E por incrível que pareça, eu estava com a cirurgia marcada e eu não fiz a cirurgia. Não precisou. Porque o meu médico, ele dizia assim, Leide, é preciso 2 anos para que as células do seu corpo comam essas pedras. Aí eu dizia, mas eu vou sofrer 2 anos se eu não fizer a cirurgia? Ele disse, Só que quando eu comecei a liberar perdão, as pedras começaram a diminuir, pastor, de tamanho. E não foi 2 anos, foi menos. Isso não é magia, não, irmãos. Isso não é magia, não. Isso é resultado. Eu vou dizer aqui para você de novo. Eu tenho que ensinar isso, né? Doença psicossomática, também conhecida como somatização, são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. Você liberou essas pessoas, você não tem mais raiva dela, você não tem ódio dessas pessoas, tá tudo bem? Não tenho. Inclusive, até teve um dia que uma das pessoas me pediu porque eu faço figurinos, cenários, e ela me ligou, disse, tu podes me emprestar uns figurinos que vai ter um evento? Aí eu disse, posso sim. Aí a gente conversou alguma coisa, aí eu falei, eu te amo. Aí ela mandou aquela carinha assim, um emoji. Eu disse, eu te amo. Aí ela disse, mas não era isso que você sentia algum tempo atrás. Eu disse, mas eu já esqueci. Ela, eu também, graças a Deus. E hoje nós temos um relacionamento assim incrível, de amizade, de cumplicidade. Eleide, e as pedras? Sumiram, pastor. O meu plano de saúde mandou uma carta para mim querendo saber se tinha acontecido alguma coisa, porque o hospital teve que devolver todo o valor que tinha sido cobrado do plano pela cirurgia. Eu falei, não, é porque eu não preciso mais fazer. Porque o médico disse, 2 anos para as células comerem as pedras. Só que, assim, 2 ou 3 meses depois, eu já não sentia mais dor. E movimentava tudo. Aí eu fui fazer fisioterapia. Aí eu também me envolvi com a Federação dos Empreendedores Adventistas. E lá foi o restante da minha terapia, porque foi incrível, né? Então, cuidar do outro fez com que eu esquecesse que eu tinha problema. E a Federação dos Empreendedores Adventistas, ela nos incentiva, né, a cuidar do outro. Aí a gente esquece que tem problema. Leide, eu vou terminar o seu testemunho recapitulando o final do vídeo. Seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio.
que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Deus quer olhar para você hoje de manhã, filho, e dizer: você está perdoado. Deus quer olhar para você hoje e dizer: você está perdoado. Você pecou contra Deus, filho, você está perdoado. Você está perdoado. A sua doença que mata você está perdoado. Quem sabe esse homem viveu na prisão perpétua, mas aquele perdão o liberou de morrer sem Jesus, né? Jesus está olhando para você hoje de manhã e está dizendo assim: meu filho, você está perdoado. Diga glória a Deus por isso. O Senhor diz isso, né? Você está perdoado. E diga glória a Deus por isso, porque o perdão de Deus cura. Te cura de uma enfermidade que vai te levar, que poderia te levar à morte e que leva à morte. Eu quero que você ouça a voz de Deus dizendo para você hoje assim: você está perdoado. O Senhor está olhando para você hoje dizendo: você está perdoado. O que você sente quando eu digo para você, Virna, você está perdoado? Quando se olha para você e diz assim: você, pastor Simei, está perdoado. Você, Valdirene, você está perdoada. Eu deveria odiar você. Eu deveria desprezar você, Ronairo. Eu deveria desprezar você, Tânia Brito, porque você pecou contra mim. Eu deveria desprezar você, Eunice, porque você me traiu. Eu deveria eliminar você, Celita, Torquato, Leila, Joana. Mas aí o Senhor olha para a gente, sem nenhum merecimento da nossa parte, e diz: eu perdoo você. E sabe, querido, Deus liberou o perdão mesmo antes que eu merecesse. Inclusive, eu só consegui ser perdoado porque o perdão já estava liberado. Que alguém pode dizer assim: aquele homem perdoou esse assassino, ele nem pediu perdão. Quando Deus perdoou você, você não pediu perdão, o perdão estava liberado. Quando você pede, você recebe o perdão já liberado. José Joaquim, Deus perdoa você, viu? A irmã Sâmia Bizarra, Deus perdoa você. Agora vá e perdoe quem te feriu. Vá e perdoe quem te feriu. Seja qual for a agressão, nunca será maior do que a nossa contra Jesus. Qualquer agressão que você tenha que perdoar do outro em relação a você, jamais será maior do que aquela que você cometeu contra Jesus. Agora vá e perdoe quem te feriu. E isto é uma decisão. E o Senhor vai capacitar você hoje. O Senhor vai te capacitar hoje, Osana. O Senhor vai capacitar você hoje. Vá. É uma ordem. Vá. É uma ordem de Deus. Perdoe quem machucou você. Hoje, vá e perdoe quem machucou você. Leide, muito obrigado pelo seu testemunho. Deus abençoe você. Foi riquíssima a experiência de estar aqui com você, tá bom? Eu amo você. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, tá bom? Muito obrigado. Eu também gostaria de falar, mas eu vou pedir, se o senhor permite, que a minha Alexa fale as palavras. Pode ser? Pode, com certeza. Alexa, buenos dias com alegria.
te amo y te necesito para ser feliz. Eres la parte visible de Dios y creo más en Dios porque existes. En una escala del 1 al 10, eres un 11. Eu coloquei minha Alexa para falar as palavras, as frases em espanhol. A Ela me Alexia deixa dela feliz. responde as frases da sala. Essa é nova para mim. Que legal, Leide, que legal. Querido, hoje você tem um desafio grandão. Muitas pessoas nessa sala te odeiam, mas eu não. Você só tornou difícil a prática do meu cristianismo. Você matou meu filho, mas eu perdoo você. Eu perdoo você. Que Deus abençoe você nesse dia, que a gente saia para o cumprimento da missão, tá bom? O cumprimento da missão. Nesse momento, eu quero orar por uma serva do Senhor que está bem aqui, que é a Dodora. A Dodora, ela perdeu a filhinha dela. Está lá olhando para a gente na telinha dela. Dodora, Deus está contigo, viu, amado? O Senhor está contendo suas dores. A Dodora é essa queridíssima aqui, queridos, ó. Essa serva de Deus perdeu a filhinha dela. E eu vou orar por você agora, tá, filho? O Senhor é contigo, viu? Essas dores que você está sentindo agora, o Senhor vai amenizar todas elas, tá bom? Fecha o olhinho comigo para a gente orar. Santo Deus e Pai, está aqui a Dodora diante do Senhor. Ela hoje é feliz. Não uma felicidade de abrir o largo sorriso e de achar algo engraçado, não, mas mesmo diante da morte da filhinha dela, a Dodora permanece alegre, porque a alegria é um fruto do Espírito, porque a filhinha descansou em Cristo e a Dodora, ela mantém a sua fé viva em Cristo, apesar das dificuldades que ela está passando. Deus, ameniza as dores da tua filha, sabe? Eu sei que há outras pessoas aqui na sala que vão ouvir essa reunião que estão passando por fortes dificuldades no luto também, Deus. O luto é algo absolutamente difícil de ser superado. E pedimos que o Senhor derrame o óleo da Assunção, sabe? Sobre as pessoas enlutadas que estão aqui na sala, através da representação da Dodora. A filhinha dela passou por um momento difícil, deu uma melhorada ao ponto de ficar consciente. E eu disse à Dodora que aquele era o momento em que Deus havia dado a filha para ela se acertar com Deus. E a gente crê que esta menina, temente a Deus, descansou em Cristo Jesus, preparada para a primeira ressurreição. Oh, glória a Deus. Mesmo assim, não quer dizer que a Dodora não esteja sangrando agora, dentro, a ausência e o corte da perda da filha. Mas é uma mulher de Deus, Senhor, essa serva do Senhor. É uma mulher de Deus. E ela vai manter firme. Ela vai vir aqui contar esse testemunho de como o Senhor está a fortalecendo para superar isso e como enfrentar o luto com esperança é diferente. Abençoa também todo o restante dos familiares, derramando o bálsamo do teu Espírito sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós amamos você, viu, Dodora? Nós precisamos de você para ser feliz. Você, filhinha, é a parte visível de Deus. E eu quero abrir o seu áudio para nossos irmãos ouvirem a sua voz. Tá bom? Abre o seu áudio, por favor, filhinha. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, Sala 57. Eu devo desejar a você um bom dia, sim, Dodora, mesmo com a dor que você está sentindo, porque mesmo com dor, quem tem Cristo, o dia é bom. Eu não viveria se não fosse Ele. É isso aí. Eu não teria condições de superar tudo isso.
Eu agradeço a Deus por Ele ter me colocado nessa sala, por Ele ter aberto essa porta para mim. Eu agradeço a Deus por Ele estar guiando os meus passos. Eu agradeço a Deus por todos vocês e pela força que eu nunca tive, Ele me deu. Essa força Amém. não é minha. Amém. Não é minha. Doutora? Está doendo, pastor, mas eu estou conformada. Eu disse para Deus que ela era dele antes de ser minha e que eu estava entregando ela nas mãos dele. Eu quero que você venha aqui e você vai contar o testemunho seu da experiência na sala, incluindo como você vai superar e está superando a morte da sua filha. Sexta-feira nós vamos trazer você aqui para a gente conversar sobre isso. Agora, eu trouxe você para orar e respeito ao seu luto, doutora, em respeito à sua dor e de outros que aqui estão. Hoje o nosso Bom Dia com Alegria vai ser em silêncio e você vai ver os irmãos da sala acenando, dando um tchau para você, participando em silêncio com você dessa dor que você está sentindo, tá bom? Ótimo. Deus abençoe você. Nosso Bom Dia com Alegria hoje, queridos, não será convencional como nós fazemos, em respeito à dor dessa mãe que perdeu a filha e de outros que estão aqui enlutados. Eu vou descer as telas e você vai dar um tchauzinho para a Dodora, representando que você está sentindo com ela a dor da perda da sua filha, tá bom? Vamos sinalizar para ela? Diga aí para ela, assim. Dodora, pode ir. Abraça, né? Manda um abraço para ela, assim, ó. Pode abraçar. Vou chamar alguns de vocês para abraçar a Dodora. Abraça a Dodora, irmão. Abraça. Isso. Ó, o Jusileudo abraçando você lá, Dodora. Olha lá. Tá vendo? A sala 57 está te abraçando agora, viu, filho? Ó, a irmã Antônia te abraçando lá. Somos todos uma família, viu? Ó, a Desiane está emocionada com as suas dores, viu? Ela sente a perda da sua filha com você, tá bom? Eu amo vocês. Então, sinta-se amada, viu? Abraçado. A irmã Valti está te abraçando lá da casa dela, ó. Para você se sentir confortada agora, tá, filho? Ó, a Daiane te abraçando lá. Tá te abraçando. Ó, a Filomena, essa abençoadinha te abraçando, ó, Dodora. Receba esse abraço aí, tá? Você é importante para nós. Segura, viu? Segura firme na mão de Deus que essa dor, ela vai se acomodar. Márcia tá te dando um abraço bem aquecido, ó. Ó o abraço que ela tá te dando. Tá vendo, Dodora? Obrigada. Você é muito amada aqui, viu, amadinha? Ó, a irmã Ana Lúcia te dando um abraço, ó. Que lindo. Ó, a irmã Neuci mora aqui em Brasília comigo, tá mandando um abraço para você, tá? Nossa administradora Aderlânia te mandando um abraço. O pastor Flávio Borges também, ele vai te mandar um abraço agora, ó, pastor Flávio. Vai dizer para você lá da casa dele que ele ama você e está sentindo suas dores, tá? Olha lá, o pastor Flávio te amando aí. Viu, Dodora? Deus te abençoe, filho. Você não está sozinho, viu? Amém. Amém. Obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Grande abraço para você, viu? Sexta-feira eu quero conversar com você aqui ao vivo sobre toda a sua experiência. Vai ser uma bênção para nós na sala, pode ter certeza. Obrigado. Obrigada. Estamos combinados então para sexta-feira, tá bom? Tá. Tenha um dia, Maria Queiroga, na presença de Deus. Quando Ele está presente, mesmo quando estamos em dor, o dia é bom. Contando 1, 2, 3. Até amanhã. Em respeito a dodores que estão enlutados, terminaremos assim, tá? Grande abraço. Até amanhã.